portanto, assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé, versículo 10. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dor e prejuízo. Plano para dar-vos esperança e um futuro melhor. Versículo 12, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida. Capacidade pessoal é insuficiente para que possa alcançar o coração das pessoas que estão aqui, aqueles que me assistem ao vivo, quando pegarem essa pregação no programa Pensando Bem ou mesmo nos cultos gravados. Mas o Senhor me usa apenas como instrumento na tua presença. Não conheço a necessidade das pessoas, mas o Senhor me usa apenas como o Senhor quiser usar para trazer a palavra a nós, nessa dimensão que nós estamos. E se dermos atenção à tua palavra, seremos abençoados. É isso que eu quero que aconteça em nome de Jesus. Toda obra maligna, todo espírito de possessão, toma conta das mentes e dos corações, caiam agora por terra. Que todos nós precisamos ouvir a tua palavra, porque mediante a ministração da palavra seremos abençoados. E é isso que eu quero que aconteça para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você sabe que existem coisas interessantes no nosso dia a dia que nós não prestamos atenção. E a falta de atenção e a falta de usar um pouco a inteligência tem levado o ser humano a sofrer sérios danos. E coisas que muitas vezes são irreversíveis. Tem danos que são causados para nós que causam muito prejuízo, tanto emocional quanto sentimental, até prejuízo financeiro mesmo, porque muitas vezes nós não damos atenção às coisas que estão acontecendo conosco. E isso é uma obra maligna de uma compreensão muito profunda, porque muitas vezes o Senhor está querendo falar conosco e nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. Muitas vezes Deus fala e nós não queremos compreender, porque na maioria das vezes queremos ter a visão pessoal da coisa, viu? Isso é muito complexo para nós administrarmos na nossa mente, principalmente porque tudo isso leva a uma falta de entendimento quanto às coisas futuras. Porque muitas vezes as coisas de Deus não são naturais como as coisas que nós estamos acostumados. Queria que você entendesse que Deus não usa das mesmas formas e os modos operantes que tem aqui no mundo. Não pense você, ou não pensemos nós, que para Deus fazer alguma coisa a nosso favor, Deus tem que usar a estrutura que nós conhecemos, que Deus não precisa disso. Essa estrutura universal que nós temos, com leis, regras, contratos, tudo isso é para o ser humano viver, porque Deus não precisa de nada disso. Deus, para te dar uma cura, basta você acreditar que Deus te cura. Você não precisa passar por um processo de desinfecção ambiental, hospitalar, porque Deus não precisa de nada disso. O que Deus precisa é que nós tenhamos fé nele e não nas circunstâncias. O texto que eu li hoje se refere ao povo de Israel, que durante muitos anos era o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, para que eles fossem salvos. E eles não entenderam o plano de salvação de Deus. E as leis vieram para esse povo, e esse povo não compreendeu bem as coisas. E Deus tinha dado regras para ele. E nós somos pessoas difíceis para aceitarmos regras. Quantas pessoas hoje não estão bem na sua vida profissional porque não se adequam às regras da empresa,
A empresa quer que você faça assim. Se você ganha para fazer assim, faça assim. O assado, a empresa não quer que seja assado, quer que seja assim. Não, mas eu acho, viu, você não tem que achar, tem que obedecer. A obediência traz a bênção para as nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? Porque eu quero que saímos daqui nessa noite, você que me assiste pela internet, compreenda que nem tudo que está na tua cabeça é certo. Nem tudo que você enxerga é a realidade. Nem tudo que você está fazendo quer dizer que esteja certo. Principalmente porque o nosso acerto e o nosso erro depende muito do nosso interior. Depende muito daquilo que nós estamos fazendo e o que nós estamos vivendo. E geralmente quando nós não estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. E para nós gentios é muito mais fácil, porque hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos todo o poder de Deus está escrito na Bíblia. É só nós nos comprometermos em obedecermos a palavra. E esse povo aqui, Deus tinha dado algumas regras para eles. Tipo assim, a cada 7 anos descansa um. Por exemplo, você tem uma terra. Você plantava 7 anos direto, chegava um ano, você parava. Você não plantava naquela terra porque a terra precisava descansar. Eles não entenderam isso e começaram a trabalhar ano após ano. Eles começaram a desobedecer aquilo que Deus havia dado para eles. No final das contas, todo o esforço que eles fizeram não serviu de nada e por 490 anos eles fizeram as coisas do jeito deles. Não deram mais ouvido a Deus e cada 7 tinha que ter um de descanso. Eles não fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Os caras vieram, tomaram eles todos presos e passaram 70 anos na Babilônia escravos. E essa palavra vinda por Jeremias falou para eles assim, usado por Deus: agora, quando passar o tempo do que você fez errado, você tem que pagar o que você fez errado, eu vou restituir as bênçãos que eu tenho sobre a tua vida. E nos dias de hoje, através de Jesus Cristo, as coisas não são diferentes. A bênção que nós temos como gentios e como um povo que vive pela graça, e viver a graça não é apenas um favor não merecido. A graça é um plano perfeito que Deus deu para cada ser humano desde quando você nasceu até quando você vai morrer. Não sei se você já assimilou isso na tua cabeça, mas qualquer dia você morre, viu? Pode ser hoje, pode ser amanhã, você pode durar. Aliás, a veiarada está durando bastante, né? Mas vai indo aí, vai vivendo. Eu espero chegar pelo menos... Ah, Deus sabe quanto, né? Mas nós temos que entender que no tempo da graça, que é esse plano, nós temos algumas convicções que nós não podemos perder. Principalmente entre elas, que foi Jesus Cristo que fez tudo por nós. E nós devemos um favor a Jesus Cristo. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente batendo papo sobre igreja, sobre Deus, sobre Jesus. E uma hora nós chegamos assim no mérito da questão que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós somos culpados pela morte dele, porque nós que pecamos. Ele morreu por causa de nós. Quando a gente pensa isso, a gente entra numa de raciocinar assim, cara, eu devo todo favor para Jesus Cristo. E hoje, o que eu posso fazer para engrandecer o nome dele é anunciar esse evangelho e falar que ele é muito bom para mim, que ele quer ser muito bom para as pessoas. E às vezes nós não fazemos isso. Nós hoje estamos acostumados a irmos pela evolução com que o mundo está indo. E a evolução do mundo, na razão social da coisa, não quer dizer que está certo. Não quer dizer que está certo. Vou te dar uma base com estatística. Faça um levantamento dos anos 70 e dos anos 80, a quantidade de jovens que nós tínhamos nas entidades que eram para recolher jovens infratores. E veja de 90 para cá a situação que nós estamos. Porque chegou em um momento onde fala assim que você tem que dar liberdade, que pai não pode mais bater em criança. E por favor, não estou falando sobre espancamento. Estou te falando que a Bíblia ensina, que quem ama corrige. E corrigir às vezes é falar não para o teu filho. É falar não a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. E quando não entender, a Bíblia fala, pega uma vara e corrija teu filho com a vara. Por que a Bíblia fala em pegar uma vara para corrigir o filho? Porque a mão não foi feita para bater. E hoje nós vemos pais dando tapa na cabeça, beliscão nas crianças, empurrão, mordendo. E vamos criando jovens revoltados.
Porque existe uma metodologia para você criar filho. E hoje estão querendo pôr na cabeça das crianças que não precisa mais obedecer nada. E as pessoas fazem o que quer. Aí você vê a evolução que está trazendo, essa criminalidade que nós estamos vendo. Porque tudo que nós fazemos na terra, nós vamos pagar na terra. Não pensa você que lá no céu, a gente vai chegar lá e vai ter uma lista. Olha, você aqui é o seguinte, você não pode andar por essa rua, porque lá... Não, se nós conseguirmos subir, nós temos que nos esforçar para sermos salvos, quando chegar lá só vai ser a glória de Cristo em nossas vidas. Mas para isso nós temos que nos esforçar. O povo não quis dar ouvido aos ensinamentos de Deus e foram escravos por 70 anos. E passados esses 70 anos, o Senhor falou algumas coisas maravilhosas para ele. Mas antes desses 70, o que ele falou para ele? Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que andam entre vós. Nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Você sabe o que é isso daqui? É esse pessoal que fica andando atrás de coisas por aí. As pessoas, hoje vai ter um pregador em tal lugar. Querido, é o seguinte, a coisa é muito simples. O que você tem que obedecer na Bíblia, eu posso pregar, qualquer um dos pastores podem pregar, qualquer um dos membros aqui podem pregar. É a Bíblia. Não tem arranjo. Pensa você que hoje eu estou como pastor presidente dessa igreja, que eu não tenho nada mais do que ninguém, a não ser o entendimento de me render à palavra de Deus, viver dentro da palavra, para aprender dessa palavra, para ensinar a todos nós a mesma palavra que nós temos que aprender. E quando Deus fala que o caminho é esse, o caminho é esse. Não adianta o cara falar, não, você vem aqui, traz uma oferta de 10 mil que Deus vai te abençoar. Se vier dinheiro na tua conta, eu acredito que não foi Deus que deu. Porque Deus não faz barganha, que Deus não precisa receber dinheiro para dar dinheiro para você. O Aline, você recebeu alguma proposta aqui na comunidade de trazer uma oferta especial para Deus abrir as portas para você? Nunca. E nunca fiz isso com ninguém. E tenho a cara de pôr a minha cara na internet para o mundo inteiro e falar, aqui eu não negocio, aqui eu te ensino que se você obedecer, a bênção do Senhor virá sobre a tua vida e ponto. Porque essa promessa que Deus falou, não acredite naqueles que profetizam visões falsas e palavras em meu nome, porque eu jamais enviei essas pessoas a falar. E hoje nós estamos vendo um evangelho de negociata. Um evangelho que querem tirar até o teu passe de ônibus. Viu que Deus é esse que primeiro vai te dar castigo, para depois passar o óleo? Desculpa, não é o Pai de Jesus Cristo. Não é esse Deus o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia fala o seguinte, se aparta do mundo, não vive o que eles querem viver, que eu serei contigo, e mesmo que pagou os teus erros, porque quem erra tem que pagar. E ponto. E vamos falar de uma coisa muito profunda, em duas visões, que eu sempre explico isso para você. Tudo tem dois jeitos. Tá, hoje nós temos, acho que a segunda maior, deixa eu lembrar o nome, a segunda maior população carcerária do mundo, se eu não me engano, está no Brasil. É um absurdo de gente presa. Eu acho que a gente só perde para os Estados Unidos, um negócio desse. Essas pessoas que estão lá merecem ir para o inferno? Não, de forma nenhuma. E tem muitos dos nossos irmãos que pregam dentro de cadeias, pessoas que se convertem lá. Legal, por quê? Elas estão reclusas no meio de uma sociedade que existe leis e regras, que em algum momento eles infringiram alguma coisa, estão reclusos. Mas a alma deles está livre para ir para o céu, mas eles têm que pagar o que fizeram aqui na terra. Porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Irmãos, tudo que o homem planta, o homem colhe. Se você xinga muitas pessoas, você está plantando o quê? Ruindade. O que você vai receber? Ruindade. Se você é uma pessoa boa e planta o bem, Deus vai te proteger. E o bem vai ter que chegar na tua vida. Mesmo que o inimigo te cerque de coisas ruins, Deus vai te abençoar e a bênção vai chegar na tua vida, porque a bênção vem de Deus para as nossas vidas. E Ele cumpre a palavra. Você percebeu que esse povo ficou 490 anos fazendo o que queria, tudo revoltado, foram 70 anos presos. Quando eles voltaram, Deus falou assim, vou ter que esperar passar os 70 anos, porque Deus age com justiça, Deus não é injusto. E de repente hoje nós estamos pagando algumas coisas, e o tempo da nossa libertação ainda não chegou, porque quem sabe não é tempo da nossa libertação ainda. E não adianta eu querer te incentivar a fazer maracutaia com Deus para você criar um atalho. Queridão, não tem atalho.
Os homens pecaram, todos nós pecamos, está lá em Romanos, né? Todos pecamos e destituídos fomos da presença de Deus. Ponto. Quanto a isso veio Jesus. Aí Jesus morreu por todos nós e está nos reconduzindo aos céus, o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Justiça. Por um o pecado entrou, por outro o pecado foi regenerado. E muitas vezes não tem atalho para isso. Para Deus levar o ser humano de volta para o lugar que nós não devemos. Irmãos, porque se você pegar o começo lá do Gênesis e ler, o negócio era bom pra caramba, irmãozinho. Deus toda virada de tarde saía, conversava com Adão e Eva. Aí esses dias estava no carro pensando, você já pensou? Adão chegava assim, rapaz, eu vi um passarinho lá agora, Deus, o cara é mó barato, tem um narizão, uma plumagem linda, azul assim, vou chamar aquele cara de tucano. Legal. Vi um passarinho lá de Biquinho comendo pau, chamava pica-pau. Irmãos, tudo era novo. E Deus criou e deu para nós. Você percebeu que depois do castigo, Deus pôs uma sentença para o homem e falou assim, do suor do teu rosto comerás? Se presume então que não precisava fazer esforço para comer. Eu não sei como é que era, mas você já pensou assim? E desculpe os vegetarianos, mas lá em Gênesis também fala que os animais foram criados para saciar a nossa fome. Se você não gosta de carne vermelha, o problema é seu, irmão, mas não me perturba a minha vida, porque você já pensou, você pensava assim lá no paraíso, churrasquinho agora, churrasquinho, eu comi. Que era isso que Deus queria te abençoar. Deus queria que as coisas fossem fáceis. Você já pensou, você pensa assim, uma água com gás agora, uma água. Você passava numa fonte, uma água com gás. Aí você estava andando assim, uma água mineral agora bem geladinha, uma fonte com água mineral bem gelada. Irmãos, era tudo fácil, porque Deus não criou dificuldades para ser humano, viu? As dificuldades que nós enfrentamos hoje é a nossa falta de comprometimento com a palavra. É a falta de Deus falar assim, fica quietinho agora, que não é hora de você falar. Fica quietinho agora, não é hora de você falar. Não, mas eu tenho... Viu? Fica quietinho. O teu direito vai ser cobrado por Deus. É Deus que vai... Irmãos, quantas oportunidades que nós já não perdemos na vida por falarmos demais. Não, já comigo. Viu? Vai do seu jeito, se ferra. Leva prejuízo na vida. Isso quando não amanhece com os olhos roxos, né? Uma perna quebrada, cheio de problema. Porque muitas vezes Deus está falando assim, é o que a Aline aprendeu, descansa. A coisa está difícil? Busque primeiro. Parece que tem um livro que chama Mateus, né? Capítulo 6, versículo 33. Parece que está escrito assim: buscar primeiro o reino de Deus. Ponto. O que é a justiça de Deus? É todas as coisas certas. Ponto e vírgula. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você percebeu que o acrescentar, Deus não vai criar nada para você? Mas todo bem que você fizer, Deus vai abençoar o bem e vai fazer prosperar o bem que está na tua mão. E o povo aqui sofreu muitos anos por desobediência. E quem sabe nesta noite, não está na hora de nós pararmos um pouquinho e raciocinarmos. Deus não está querendo. Se você está sofrendo e te falaram para você que o sofrimento é em nome de Deus, desculpa. Mediante a Bíblia te enganaram, feio. Porque o que Deus tem para você é o seguinte: eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dor e prejuízo, plano de dar-vos a esperança e um futuro melhor. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho. E muitas vezes nessa noite nós começamos a perguntar, mas cadê esse plano melhor, né? Está pronto. É só nós deixarmos ele acontecer na nossa vida. Sem sacrifício, sem você ter que carregar a cruz nas costas, sem você ter que apanhar, sem que você tenha que dar dinheiro, porque desculpa, o Deus que eu prego, o filho dele não nos cobrou nada. Viu? Dízimo, oferta, abençoa mais a nossa vida do que qualquer coisa. E esses planos estão prontos na mão de Deus para te dar um futuro melhor e dar esperança para a tua vida.
Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Você que andava triste, cabeça baixa, querendo já desistir da vida, viu? Os problemas aconteceram e eles têm que passar. Vou te falar mais um dado matemático de novo. A Bíblia fala que a maldição dura 4 gerações, mas a bênção é para mais de 1000. Então tem um tempo na vida que a gente paga o que a gente fez. Ah, mas eu não sabia, mas fez. E justiça está acima de todas as coisas. Quando você ganha um dinheiro muito fácil, alguém perdeu. Quando você encontra alguma coisa na rua, porque alguém perdeu. E Deus, desculpa, Deus não é Robin Hood. Deus não tira do rico para dar para o pobre. Deus dá a mesma medida para todo mundo. Quanto mais a gente se esforçar, mais a gente vai ser abençoado. E quantas vezes na vida, às vezes nós tomamos caminho, nós queríamos, igual aqui o povo sabia que não era para abandonar Deus, não era para sair debaixo da lei dele, não, nós vamos fazer o que nós queremos, imagina, a terra é minha, eu vou plantar. Naquele tempo, ainda um dia, era para descanso da carne, que no Novo Testamento, entrou Jesus Cristo, que o nosso descanso é Jesus Cristo, e quantas vezes a gente não descansa em Jesus Cristo? E desculpe, muitos de nós talvez estamos comendo o pão de dores. Está levantando cedo, dormindo tarde, não está tendo benefício nenhum. Sabe por quê? Começa a obedecer o Senhor. Começa a se chegar a Ele. Invoque Ele, ore para Ele. E Ele vai dar toda a atenção para você. Quando nós o buscarmos, nós o encontraremos. Mas quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Buscar com todo o nosso coração, desculpa, é com toda a tua inteligência. Não deixe mais que as coisas do mundo atrapalhem você. Tem que fazer o bem, faça o bem. Ah, Gilson, mas eu vou fazer papel de tonto. Não vai, a gente pode até fazer papel de tonto para os homens. Mas o Deus que está acima de todas as coisas, Ele vai nos olhar e vai nos abençoar. Quantas vezes que queremos tirar a satisfação do nosso jeito? Não, comigo, viu? Descansa, descansa. Te roubaram? Descansa, não fica martelando naquilo. Você está gastando todas as suas energias em uma coisa que não vai te dar retorno. Põe na mão de Deus, ora para Ele, porque orar é isso. Senhor, olha, levei um prejuízo assim com esse cara, Deus. O cara me levou para grupo, o Senhor me desculpa, eu não fui muito esperto com esse negócio, eu não consultei um advogado, nada, o cara me levou, o cara me deu prejuízo, mas eu coloco ele na tua mão, Senhor. O Senhor sabe que o que é meu foi ganhado com suor, as coisas da minha família, a empresa que o Senhor me deu é para mim prosperar, não é para mim ter prejuízo, mas aí coloque a tua empresa na presença do Senhor e faça tudo que é justo, porque a palavra para nós hoje é essa: quando você buscar, você vai encontrar, quando você buscar a Deus de todo o teu coração. Amém?